Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tava gravando um outro vídeo pra vocês hoje, mas assim, joguei ele pro lixo. Vou falar disso aqui. Vai ser um pouco mais curto, mas vai ser bom. E escuta logo. Dá aí o joinha, deixa o comentário, compartilha por aí nas suas redes sociais, com seus amigos, seus papagaios, com seus inimigos, com seus amores e desafetos, tá? Vamos botar o canal pra cima, vamos botar esses números pro alto, porque sinceramente eu acho que este é o momento das nossas vidas em que todo mundo pode respirar um pouco e tentar se desfazer, né, dessas coisas que oprimem a nossa mente, sabe? Essa coisa de achar que a vida é um grande campo de batalha interminável, etc, né? Eu acho que se for ficar pensando em bem versus mal, vamos ficar na igreja, né? Vamos orar, vamos, né, fazer essas coisas, porque eu acho que cabe mais nesse sentido, né, do que ficar sofrendo, né? Assim. E qual é o nosso motivo de hoje? Qual é a nossa coisa de hoje? Eu quero falar para vocês que eu estava refazendo aqui uns estudos sobre o Stuart Hall, que é a nossa próxima aula especificamente de autor, vai ser o Stuart Hall, tá? Vai ser. Tô com os estudos aqui. Tem o livro ali no meu, tá vendo essa papel aqui? Pois é a apostila do Stuart Hall. Esses livros aqui embaixo, que não sei se a câmera vai poder mostrar, são do Stuart Hall também, tá? Sobre o Stuart Hall, na verdade, não tem livros do Stuart Hall aqui comigo agora. Então vai ser isso, ok? Vai ser isso, a gente vai falar de identidade, a gente vai falar de representação. E porque a gente vai falar de identidade e vai falar de representação, eu tenho uma coisa para vocês. As lições do caso do passaporte do Eduardo Bolsonaro, do site O Antagonista. Mas Robson, você está lendo O Antagonista, logo você, seu esquerdoide, você está ousando ler o Antagonista. Oh, o microfone até bateu aqui. Sinceramente, gente, não porque eu quero, mas é porque eu realmente quero mostrar isso para vocês. Deixa eu ajeitar o zoom. Agora. Ajeitar, ficar bem no zoom, bem grande. Pronto. Fecha aqui. As lições do caso do passaporte do Eduardo Bolsonaro, o oportunismo petista e histeria bolsonarista geram confusões no debate público. Em primeiro lugar, maravilhoso o antagonista fingindo que não lambia as botas do Bolsonaro quando ele estava no poder, né? Vamos fingir que a gente acredita nisso, que o antagonista é este grande veículo que é de centro, nem esquerda nem direita. A gente sabe por experiência própria que se alguém se diz nem esquerda nem direita, é de direita. Só pode não ser tão direita quanto os outros direita, mas é direita. A gente sabe que é. Não adianta. Beleza, vocês acham que eu estou sendo muito absurdo? Hoje a gente vai ter uma mini aula, gente, de como ler uma notícia, tá? Vamos lá. Já começa aqui. Porque ele fala de lições do caso do passaporte. Ou seja, este carinha aqui, o Felipe Moura Brasil, ele já está assumindo certas coisas. Ele está assumindo que existem lições para serem tiradas do tal caso do passaporte. Que vocês vão ver que não é realmente um caso, tá? E a primeira coisa que ele coloca, oportunismo petista e histeria bolsonarista. Um E aqui para gerar conjunção. Isso e isso, mais 1 e 1 dá 2, pois é. Oportunismo petista. O petista, ele é oportunista. Ele não tem moral, ele não tem caráter. Ele é oportunista. O Bolsonaro, ele é histérico. Chia pra tudo, grita, chora, mulherzinha. Você acha que eu estou exagerando? A esquerda com frequência apresenta notícia crime contra rivais eleitorais, pedindo medidas drásticas. Aqui ele vai dar uns exemplos, tá? PDT, PSB e PV são direita, tá? Ou são esquerda, tá? Já começou ruim aqui o antagonista, mas tá bom. Ou seja, ele já, primeiro parágrafo da notícia, ele tá apresentando como fato uma coisa que não é necessariamente mentira, mas o enquadramento eu diria que é um tanto mentiroso. Que é o que? Apresentar notícia crime é uma coisa que basicamente qualquer um de nós pode fazer, tá, gente? Nós como cidadãos brasileiros, a gente pode fazer. A gente pode juntar um monte de coisa,
pegar um advogado, redigir aqui uma notícia crime e mandar para uma instância responsável. O que é notícia crime? É você dizendo, este cara aqui saiu no jornal e ele está cometendo crimes. Cometendo crimes. Eu não sei fazer a voz do Bolsonaro. Ele está cometendo crimes, pois é. É isso que é uma notícia crime. Não é uma acusação. Você pega o que a pessoa falou e aponta o dedo para ela e diz, olha, a pessoa falou isso, eu considero que isto pode estar acontecendo um crime. É uma denúncia, não é uma invenção. Tá? Ou seja, quando apresentou notícia crime contra rival eleitoral, será que é isto mesmo? Às vezes pode ser, mas não é um pouco estranho você apresentar a coisa normal de alguém apresentando notícia crime contra outra pessoa como algo contra rivais eleitorais, pedindo medidas drásticas, tá? Sabe que medida drástica é essa, aliás? Vamos de novo voltando para a questão de ler. Qual é a medida drástica que ele está falando aqui? Sabe qual é? Solicitar a apreensão de celular do Jair e do Carlos em 2020. Vocês lembram dessa história de 2020? Quando... vamos apreender o celular do Jair. Por quê? Por que mesmo? O que estava acontecendo em 2020, chat? Eu sei que não tem chat, eu só estou fazendo lance. A gente começou as investigações. Em 2020 a gente estava no governo Bolso. Já começou aquela história toda de, olha gente, vamos rolar um golpe de Estado. Então foi quando começou, na verdade 2019, né? Quando começa esses ventos aí de golpe de Estado. Ou seja, ele está falando aqui das investigações do golpe de Estado do Jair e Boa Companhia. Que assim, eu acho que pedir um celular, uma apreensão do celular, porque você desconfia que o maluco vai dar um golpe de Estado, não sei se cabe muito como medida drástica, mas eu acho que aí sou eu, né? E aí ele vai equivaler isto aqui com o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo, que já foi legado, mas aqui a notícia ela é do dia 19 também, tá? Mas assim, tinha como o cara saber, porque ela é de 2h42 da tarde, saiu pela manhã a decisão que dizia que não tinha nada a ver pegar o passaporte dele, tá? Mas assim, e aí ele vai explicar exatamente o que eu estava explicando. Que ele fala aqui que o encaminhar esse pedido para a Procuradoria, para que a Procuradoria se manifeste, é só um trâmite burocrático. Olha, ele até coloca aqui, é mero trâmite burocrático, diante do qual o bolsonarismo tem ataques de pelanca, pelo pavor que sejam atendidos. Qual foi mesmo? Qual é a oposição? O petismo é oportunista, né? E o bolsonarista é o que mesmo? Mulherzinha. Histérico. Tem ataque de pelanca. Eu tô inventando alguma coisa aqui? Como é que é para eu ler essa frase, se não é assim? O pedido de 2020 ao então ministro Celso Mello era relacionado à apuração de interferência do então Jair Bolsonaro na PF, sobre a qual já havia inquérito aberto. E o pedido era por causa do inquérito. Outra inverdade aqui, tá? Uma coisa está ligada na outra. O inquérito está ligado com o pedido de apreensão. Não é, como ele coloca aqui, uma tática da esquerda contra rivais eleitorais. Tá? Vamos aprendendo. Olha só como a interpretação de texto é um negócio louco. Pedido de 2025, Alexandre de Moraes era relacionado à articulação no exterior contra o Poder Judiciário brasileiro, feita igualmente pelo... Ok, vamos lá. O pedido de 2025, Alexandre de Moraes, era relacionado à articulação no exterior contra o Judiciário. Qual era o argumento? O argumento do pedido de apreensão do passaporte do Eduardo. O argumento dele é o seguinte, que o Eduardo, ele era um cara que tem muita ligação lá nos Estados Unidos. Né? Ele conhece Steve Bannon. Isso é documentado, tá? Até aí não acho que seja um negócio absurdo de se pensar. Tá? O Eduardo tem trânsito nas esferas do Trump, né? Especialmente com o Steve Bannon, né? Que é o mentor intelectual das táticas de fake news e coisas assim que o Trump usou na campanha dele, tá? Essa aqui é a grande ideia, tá bom? Então a notícia crime, ela pensava assim, pô, se a gente deixar esse cara lá,
ele vai continuar articulando contra o Estado de Direito, né? Ele vai continuar esse papo de, olha, o Brasil é uma ditadura, o Brasil está vivendo violações de direitos humanos, não sei o quê, que é o grande argumento do pessoal da direita que vai para lá, tá? É só acompanhar aí as viagens que esse pessoal faz, tá? Esse é o argumento deles. E o que o nosso artigo do antagonista faz? Ele equivale esse pedido a, seja lá o que seja esse, feita igualmente pelo lulismo. Já é interessante que coloca como lulismo, né? A gente sabe que esse uso de ismo aqui, quando é relacionado a uma pessoa, é meio... quando a Lava Jato atingia Lula. Né? E deixar por aqui. O fato dele não ter desenvolvido, na verdade, que é interessante esse texto, tá? Ele simplesmente equivaleu esse pedido a um pedido anterior, e é isso aí. Ele equivaleu tanto um pedido de 2020, debaixo de uma investigação que aí já vai ser julgado agora no final do mês, né? Quanto esse pedido aqui que foi aleatório e que já foi negado, e ele sabe que foi negado. Porque, de novo, esse artigo é de hoje, dia 19, tá? Não é de ontem. E ele equipara uma coisa na outra e deixa pra lá. E o que ele faz com isso? Ele começa a construir oposições, certo? Vamos colocar aqui. Ele começa a construir oposições. A oposição do lulismo e bolsonarismo. Lembra? Lulismo, oportunista, sagaz. Bolsonaro, histérico, tem ataque de pelanca, não se controla, não tem nervo, não tem saber político para lidar com a situação. Essa é a oposição que o artigo está fazendo, tá? Assim como o general Augusto Heleno, do GSI, né, quando ele era do GSI, reagiu ao primeiro caso, enfim, aí que ele vai, isso aqui na verdade ele vai começar a explicar a situação, tá? E aqui é uma coisa que eu acho interessantíssima, porque isso também é uma questão de identidade, tá? Adiantando o Stuart Hall, identidade é algo que você constrói, tá? Quando um grupo político, um grupo de pessoas, tá? Ela começam a partilhar significados entre si, tá? Você começa a ter signos, que viram símbolos, né? E esses significados começam a ser partilhados no grupo. E esse grupo começa a pensar as mesmas coisas, falar parecido, e isso vai levar ao quê? A eles agirem na sociedade de uma maneira mais ou menos coordenada, tá? Os patriotas do Bolsonaro não surgiram do nada. Eles se agruparam em torno de certos símbolos. O próprio Bolsonaro, mas também coisas como a bandeira nacional, o hino, a própria ideia de ser patriota, certo? Uma das várias consequências daqueles acampamentos que ficavam pedindo, né, o fim tinha que reverter a eleição, etc. Uma das várias consequências daquilo foi aglutinar os elementos mais radicais do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, quando ele vai se articular, ele é todo solto, né? Nada te impede de entrar num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram do Bolsonaro. Ninguém faz verificação de antecedente para você. Eu tava no vários, uns meses atrás. Então, não é uma coisa assim que é muito sólida, né? E agora que já passou tudo isso, a gente está no processo do julgamento já. A tese, parte da tese, né, da acusação contra o Bolsonaro é justamente que esses acampamentos, essa leniência, né, esses acampamentos golpistas foram justamente para poder fomentar esse sentimento de, pô, vamos lá fazer alguma coisa, certo? Essa que é a grande ideia. Ou seja, quando essas pessoas tinham esses agregados, esses símbolos, e elas estavam agindo conforme essas ideias específicas, aí a gente pode começar a falar que elas estão com uma identidade específica, né? A gente pode falar que bolsonarista é uma identidade política, certo? Não é só uma... eu gosto do Bolsonaro, né? E tem muita gente por aí que gosta do Bolsonaro, mas não se identifica particularmente com essa coisa toda de, né, golpe de Estado, não sei o quê, porque a esquerda, comunismo, essa coisa toda, né? Muita gente não se identifica. Gosta do Bolsonaro mais porque ele representa ideias, entendeu? E o que esse artigo do antagonista faz? Vamos voltar para um artigo aqui do antagonista, que eu estou achando maravilhoso isso aqui.
Tá aqui? Eu vou pular um pouco, tá? Mas isso aqui ele está explicando as coisas. Porque eu quero falar aqui menos das coisas que ele está dizendo e mais daqui da identidade. Porque aqui, ele vai colocar aqui, ó. Quando ele fala de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ele fala coisas como o ex-fritador de hambúrgueres. Né? Quando ele vai falar da esquerda, com pedidos exagerados e oportunistas, os partidos da esquerda brasileira ajudam o bolsonarismo a explorar sua narrativa de alvo e perseguição política e ditatorial. Então, né, é culpa da esquerda, presta atenção nisso aqui, é culpa da esquerda que os bolsonaristas estão explorando essa narrativa de perseguição política e ditatorial. É culpa da esquerda, tá? Presta atenção. É isso que está escrito aqui nesse artigo. Tá? Ou se, não é porque o pessoal da esquerda está fazendo coisas que levam a essas acusações. Não. É culpa da esquerda. Tá? É isso aqui que querer ser dois ladista leva uma pessoa, tá, gente? Essas aqui que são as drogas pesadas que o dois ladismo faz numa pessoa. Né? O desejo quase patológico de querer estar sempre em cima do muro. Tem uma hora que o muro cai em cima de você. Né? E a gente está vendo bem isso aqui, claro, no antagonista. E ele fecha a matéria com um negócio que eu acho interessantíssimo. Com reações histéricas, autoexílio e choro. Porém, o bolsonarismo escancara sua covardia. E aí tem o Tudo pelo Papai e tal. O vídeo que na verdade é a versão... Vou falar uma coisa pra vocês. O antagonista, na verdade, ele se revela muito mais nos vídeos, tá? Mas eu não vou ficar fazendo análise de vídeo, porque eu tenho medo deles, né, virem pedir copyright pra cima de mim. Já aconteceu com quando eu falei de debate das eleições, né? Mesmo usando transmissão pública, eu levei copyright da Band, né? Então eu fiquei meio numa situação chata. Mas olha, eu vou falar pra vocês. Próxima vez que vocês estiverem, sei lá, por aí, e estiver passando uma Jovem Pan ou uma coisa assim da vida, o antagonista ele tem coisa no YouTube também, ele tem tipo uma inserção no canal do Jovem Pan, tá? Caso você não saiba. E pra você que isso esteja acontecendo, pensa aqui, uma matéria dessa, que ela coloca o petismo como oportunista, como artimanha, né? Certo? E o direita como o pobre coitado que não consegue parar de chorar, que não consegue parar de ter reações emocionais aos problemas, e por isso está levando pancada da esquerda, que é oportunista, e que por causa do oportunismo da esquerda a direita está fazendo coisas erradas. Poxa, que peninha. E quando a gente fala mal de dois ladismo é disso, gente. Quando eu falo de que a gente precisa ter consciência, entendeu? De prestar atenção no que a gente está falando, é isso. Tá. Perceba que essa matéria, na verdade, ela não passa pano necessariamente pro Bolsonaro, tá? Ela, inclusive, acusa bastante ele, né? O que é interessante, porque o antagonista já foi pro Bolsonaro no passado. Como um todo, né? Mas assim, o que eu realmente coloco aqui é o seguinte. É que o antagonista, ele tá sendo... Eu tô pegando ele aqui para símbolo, né? Dessa novo movimento de direita pós-Bolsonaro que a gente está vendo aqui no Brasil, tá? Ainda é muito difuso, a gente não tem muitos nomes. Aquele Frei ontem que eu falei que era Beto, mas é o Gilson, né? Que até linkei ontem, no vídeo de ontem, o link do História Pública, né, do Ian Neves, falando sobre essa coisa, essa ala mais direita radical que tem na Igreja Católica, que tem mesmo bastante tempo que tem, né? E que esse Frei meio que virou o para-raio, né, dessa galera toda, certo? Da direita, que tá procurando uma outra figura, né, para se agregar. Afinal de contas, você não cria uma identidade se você não tiver onde se agregar. Você tem que ter significados em comum, você tem que ter uma figura em comum, senão não adianta, fica tudo meio boom aqui. Que é o mesmo problema que a esquerda aqui no Brasil tem com o Lula, né? O Lula, mais ou menos dia, ele não vai ser mais possível fazer uma figura política dele. Ou porque ele vai estar aposentado, ou porque ele vai estar morto, né? Porque, enfim, ele já é idoso. Então, por isso que você vê um pessoal falando da Erika Hilton, o pessoal falando do Boulos, né?
O pessoal procurando uma nova figura para poder se ligar nessa nova figura. Isso é um processo natural. Natural no sentido de, é muito esperado na nossa sociedade moderna que isso aconteça, tá? Não tomem meu natural como se fosse, sempre foi assim, tá? É o processo que está acontecendo aqui, entendeu? E agora a gente vai ver no futuro, quem é que vai ser essa pessoa que a direita vai usar? Vamos ficar atentos, né? Vamos ficar ligados nisso. É importante a gente ter esses conceitos de como se constrói uma identidade para a gente poder chegar num artigo desse aqui que eu mostrei para vocês e ter uma noção do que está, para poder ter uma lida, sabe, dos acontecimentos, de como eles estão se apresentando para a gente, tá? Para a gente não ficar sendo massa de manobra, sabe? Para a gente não ficar sendo levado de vento em vento, sabe? Isso não é um jeito legal de se viver, gente. E essa que é a minha grande proposta do canal, tá? Não é necessariamente converter vocês para uma visão política específica, etc. Todo mundo aqui sabe que eu tenho as minhas ideias, tá? E todo mundo aqui também sabe que vários de vocês não compartilham as minhas ideias. Eu não me dou o trabalho de tirar ninguém. Eu falava do Bolsonaro aqui no canal, deixava o pessoal falando bem do Bolsonaro nos comentários, nem aí, gente. Sabe? De boa, eu quero mais debate, entendeu? Eu acho que pelo menos em algum lugar da nossa vida a gente tem que ter um debate consciente, saudável, e eu espero que seja aqui nessa caixa de comentários. O que é que vocês acham? Vocês acham que o antagonista tá certo mesmo de ter essa visão da esquerda como oportunista e o Bolsonaro como esse gigante histérico, chorão que já está se desfazendo? Ou você acha que tem mais alguma coisa aí? Sei. Espero ter ajudado aí nas visões de vocês, que vocês tenham uma mente mais ligada nos mistérios da vida, vamos dizer assim. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Não se esqueçam, eu vou falar do Stuart Hall, vai ser nosso próximo autor, tá? Não vai ser, vamos dizer assim, as 2, 3, 5 horas, 15 horas que eu acho que o autor merece, tá? Eu acho realmente que o Stuart Hall é um autor maravilhoso, mas eu quero fazer uma coisa de qualidade para vocês. Quero, como falei para vocês, voltar com tudo e sugestões aqui nos comentários, tá? Eu sempre agradeço. No mais, gente, é isso aí. Muito obrigado pelo tempo, pelo carinho. Robson Lima desligando. Até amanhã no próximo Sosa Vlog. Tchau, tchau.